Você já se perguntou por que o exército mais poderoso da história não gritava ao entrar em batalha? Enquanto tribos urravam, batiam tambores e tentavam intimidar com barulho, os romanos faziam o oposto. Eles marchavam em absoluto silêncio. Um silêncio tão denso que cortava o ar. E esse silêncio não era calma. Era o som do controle. O som da disciplina. O som da morte chegando. Nesse vídeo você vai descobrir por que Roma escolheu o silêncio como sua arma mais letal. E como esse silêncio aterrorizava os inimigos mais do que qualquer espada. Se prepare, porque a história que você vai ouvir agora vai mudar a forma como você enxerga a guerra. Imagine um campo aberto, ao longe uma nuvem de poeira. Milhares de soldados se aproximam, mas nenhum som. Nada de gritos, tambores ou buzinas. Apenas o ruído seco das sandálias batendo no chão e o arrastar dos escudos. Os inimigos, acostumados a barulhos tribais, gritos de guerra e tambores ensurdecedores, se apavoravam com aquele silêncio ordenado. O silêncio era a arma invisível de Roma. Assustador, calculado, psicológico. Ele dizia ao inimigo: estamos prontos, não precisamos rugir, vamos matar com precisão. Muitos povos bárbaros hesitavam, tremiam, alguns até desertavam ao ver aquilo. O silêncio não era ausência de emoção, era o domínio absoluto dela. O centurião romano não queria soldados raivosos, mas frios, letais como máquinas humanas. Era esse silêncio que falava mais alto do que qualquer grito de guerra. Roma sabia que o verdadeiro poder não está no volume, mas no controle. E quando marchavam em silêncio, a mensagem era clara. Já vencemos, só estamos vindo buscar a vitória. Esse era o terror do silêncio romano. A certeza de que eles vinham e ninguém podia impedi-los. Era o som da disciplina, o som da morte inevitável. E para os inimigos, o som do fim. Os generais romanos eram mestres em manipular o campo de batalha antes mesmo de a luta começar. E uma das armas mais eficazes era o silêncio. Enquanto os inimigos gritavam, provocavam e dançavam para mostrar força, os romanos avançavam calados. Isso criava um contraste assustador. O inimigo começava a se perguntar: por que eles não reagem? Por que parecem tão calmos? Essa dúvida corroía a moral das tropas adversárias. Muitos interpretavam esse silêncio como um sinal de superioridade, como se os romanos estivessem tão certos da vitória que não precisassem se agitar. Esse tipo de controle emocional era raro entre exércitos antigos. Para os romanos, tudo era calculado. Até o silêncio servia para desestabilizar. Soldados germânicos, por exemplo, acostumados com guerras tribais e barulhentas, ficavam visivelmente abalados diante do avanço silencioso de uma legião. Eles se viam diante de algo desconhecido, quase sobrenatural. O silêncio criava a sensação de estar enfrentando uma força imbatível. Isso enfraquecia o espírito combativo antes mesmo da primeira lança ser lançada. O silêncio, portanto, era uma armadilha mental. E quem caía nela já perdia metade da guerra. Se essa cena te fez sentir algo, se por um instante você conseguiu ouvir o silêncio dos romanos ecoando na sua imaginação, então faça parte dessa legião comigo. Deixe seu like agora, não por costume, mas como um sinal de que esse conteúdo te entregou algo raro, conhecimento com alma. E se você quer continuar desvendando os segredos sombrios e gloriosos do Império Romano, se inscreva no canal. Aqui, a história não é só contada, ela é vivida. Não deixe para depois. O algoritmo precisa saber agora que você quer mais conteúdos assim. E o seu clique muda tudo. Roma não esperava. Roma agia. E você? Vai só assistir ou vai fazer parte da legião? Em Roma, cada soldado era treinado para obedecer com exatidão. Desde o primeiro dia, a legião ensinava que falar fora de hora podia custar a vida. A ordem era tudo. E isso incluía a ordem sonora. Nada de gritos emocionais. Apenas comandos precisos, curtos, secos. O silêncio em marcha não era apenas simbólico. Era resultado de um sistema de treinamento rigoroso. Cada passo tinha ritmo. Cada movimento, propósito. O silêncio refletia o controle absoluto que Roma exercia sobre seus soldados. Não havia espaço para improvisos ou explosões emocionais.
E por isso eles entravam nas batalhas como uma única máquina, coesa, compacta, mortal. A disciplina era tão severa que um soldado podia ser executado por falar quando não devia. Esse nível de controle era o que fazia o exército romano parecer inumano. Não porque não sentiam medo, mas porque sabiam sufocá-lo. Sabiam que o silêncio dava mais força à legião do que qualquer berro tribal. A disciplina era o segredo por trás desse silêncio. E Roma entendia. O verdadeiro poder não grita, ele cala. E quando a legião avançava sem dizer uma palavra, era a disciplina que falava por eles. Em uma legião, a voz mais importante era a do centurião. Ninguém mais deveria se pronunciar sem autorização. Isso criava um ambiente de absoluto controle. Em vez de dezenas de vozes competindo, como nas tribos bárbaras, os romanos tinham um único comando. Isso evitava confusão no campo de batalha e aumentava a eficiência. Se um centurião gritava avançar, todos sabiam o que fazer, e só ele falava. Em batalhas com milhares de homens, isso fazia uma diferença brutal. Gritos desordenados podiam causar pânico, fuga ou mal-entendidos. Já a voz solitária do comandante, em meio ao silêncio, guiava os movimentos como o maestro de uma orquestra de guerra. Esse silêncio tático também garantia que os sinais dados por bandeiras ou trombetas fossem ouvidos e vistos com clareza. Era um sistema onde o som só aparecia quando era necessário. E isso criava uma sincronia que deixava os inimigos confusos. Onde parecia haver caos, havia uma coreografia militar silenciosa. E quem comandava sabia que a vitória começava com o silêncio e terminava com o sangue do inimigo. O silêncio romano era tão poderoso que muitos relatos antigos falam sobre soldados inimigos que fugiram antes mesmo do combate começar. Ver uma legião se aproximando em silêncio absoluto era aterrorizante. Eles pareciam sombras, pareciam fantasmas. Era como se a própria morte marchasse. Povos como os gauleses e os dacios, famosos por sua bravura, tremiam diante disso. O impacto psicológico era devastador. Aqueles homens calados, armados, protegidos por escudos e armaduras que reluziam ao sol, causavam um terror silencioso. Os generais romanos sabiam que uma batalha podia ser vencida antes mesmo de começar, se o inimigo se desestabilizasse. Por isso, cultivavam essa imagem quase sobrenatural da legião. Até mesmo os animais de guerra, cavalos, elefantes, cães, se incomodavam com o silêncio estranho que vinha das fileiras romanas. A ausência de barulho quebrava expectativas, confundia os instintos e gerava hesitação. E um inimigo hesitante é um inimigo vulnerável. Esse era o efeito que Roma queria. Fazer do silêncio uma forma de grito, não para intimidar pelo volume, mas pelo vazio. Um vazio que gritava, você vai perder. Imagine guerreiros pictos, germânicos ou gauleses, acostumados a entrar na batalha sob gritos ferozes, tambores ruidosos e berros que exaltavam o sangue. Era assim que eles criavam coragem, no barulho, no caos, no instinto. Mas quando se deparavam com uma legião romana marchando em silêncio absoluto, toda essa energia tribal se chocava contra uma parede de gelo. O silêncio dos romanos era antinatural para eles. Parecia sinal de feitiçaria, ou pior, de uma força inumana, fria e imbatível. Alguns relatos dizem que guerreiros supersticiosos acreditavam que os romanos estavam possuídos por deuses da guerra. Tamanha era a serenidade diante da morte. Outros pensavam que aquele exército calado era guiado por espíritos ou demônios. O silêncio quebrava a confiança das tribos. Eles olhavam uns para os outros, incertos, desconfiados. Afinal, como lutar contra um inimigo que não se exalta, não se intimida e ainda assim avança como uma muralha viva? Esse contraste entre o grito e o silêncio destruía a vantagem emocional que os bárbaros buscavam. Roma, mais uma vez, vencia sem precisar levantar a espada. A batalha começava muito antes da lâmina. Começava no impacto visual e psicológico do silêncio. E funcionava. Quando os romanos formavam a famosa testudo, ou formação de tartaruga, o silêncio tornava-se ainda mais simbólico. Imagine dezenas de soldados agrupados, escudos erguidos em todas as direções,
cobrindo cada lado e até o topo como uma carapaça invencível. Não havia espaço para conversa, nem necessidade de gritos. Cada homem sabia exatamente o que fazer. Moviam-se como uma criatura única. Esse silêncio mecânico tornava a testudo um dos símbolos mais temidos das campanhas romanas. Os inimigos viam aquela formação avançando devagar, passo a passo, sem ruído, impenetrável. Armas eram lançadas, mas ricocheteavam nos escuros. Nenhum som, nenhuma resposta, nenhuma hesitação. Era como se os romanos nem fossem humanos ali dentro. Era como se fossem uma máquina forjada pelo próprio Deus Marte. O silêncio era essencial para manter a sincronia, evitar ruídos que confundissem ordens e, mais importante, manter o inimigo perplexo. Tribos tentavam romper a testudo com fúria, mas o silêncio continuava, até o momento do contra-ataque, onde o aço romano se movia com precisão. O silêncio da testudo era como o silêncio de um predador antes do bote. E quando finalmente agiam, o estrago era irreversível. A estrutura militar romana era baseada na lógica, na repetição e na padronização. Isso significava que cada legião funcionava quase como uma cópia perfeita da outra. E dentro dessa estrutura, o silêncio era parte da doutrina. Desde o treinamento básico, os soldados eram instruídos a marchar em silêncio, a ouvir mais do que falar, a agir apenas sob comando. Isso não era apenas uma questão de estratégia, mas de identidade militar. O silêncio unificava os soldados, tirava o individualismo, reforçava o coletivo. Quando uma legião avançava, o silêncio dizia: somos um só corpo. Isso dava uma vantagem enorme contra exércitos compostos por tribos ou mercenários que não tinham esse mesmo nível de coesão. Cada romano entendia que sua voz individual não importava ali. O que importava era a harmonia do todo. E quando essa harmonia se manifestava em silêncio absoluto, o inimigo percebia que enfrentava algo muito maior do que um grupo de guerreiros. Estavam diante de uma ideia, a ideia de Roma. E essa ideia não precisava gritar. Ela caminhava silenciosa, como um presságio de conquista. Quando Roma planejava emboscadas, como fez brilhantemente contra os celtas e os númidas, o silêncio era vital. Os soldados sabiam que o sucesso da armadilha dependia do silêncio absoluto. Cada soldado era treinado para conter a respiração, controlar o barulho da armadura, evitar qualquer ruído que entregasse a posição. Imagine centenas de homens escondidos na floresta, agachados atrás de árvores ou pedras, com os olhos fixos no inimigo. Nenhuma fala, nenhum movimento brusco, apenas o som do vento e o bater do coração. O inimigo passava confiante, acreditando que o caminho estava limpo. E então, no momento exato, o silêncio explodia em ação. Flechas, lanças e escudos se erguiam em um ataque coordenado e letal. O contraste entre o silêncio absoluto e a fúria repentina tornava tudo mais devastador. O inimigo era pego não apenas fisicamente, mas emocionalmente. O susto, o pânico, a desordem, tudo isso vinha da quebra abrupta daquele silêncio ameaçador. Para os romanos, o silêncio não era passividade. Era a respiração da tempestade antes do raio. E esse raio sempre caía com precisão letal. Roma era uma civilização visual. Suas legiões se guiavam por estandartes, bandeiras e sinais manuais. Em plena batalha, com gritos, poeira e caos ao redor, a melhor forma de garantir a comunicação era o silêncio. Em vez de depender de gritos que podiam ser abafados, os romanos usavam sinais visuais. Erguer uma mão, balançar uma bandeira, ou o simples gesto de um centurião com o braço. Esse sistema só funcionava porque o exército estava treinado para o silêncio. Um exército barulhento não vê sinais. Já uma legião que avança em silêncio, com olhos atentos, consegue responder em segundos a qualquer nova ordem. E isso permitia uma coordenação impressionante, mesmo em terrenos difíceis ou confrontos intensos. O silêncio era o canal que permitia a leitura desses sinais. Era como se o exército inteiro respirasse junto, esperando o próximo gesto para se mover. Não havia dúvida, não havia confusão. Apenas resposta imediata. Era um balé militar silencioso, coreografado com olhos e escudos. E cada passo, cada gesto,
Cada mudança de formação acontecia em sincronia. O silêncio permitia que Roma fosse não apenas forte, mas elegante em sua letalidade. Antes do combate, as legiões passavam por rituais silenciosos que não apenas preparavam o corpo, mas também o espírito. A preparação envolvia afiar armas, revisar formações e, acima de tudo, meditar no dever. Havia um momento em que a legião parava. Não se ouvia mais o tilintar das armaduras. Cada soldado se recolhia em silêncio, encarando seus pensamentos, preparando-se para a morte ou para a glória. Esse momento era quase sagrado. O silêncio servia como purificação da mente, um esvaziamento emocional para que o soldado se tornasse puro instrumento de Roma. Enquanto tribos faziam danças, rituais xamânicos e gritos para invocar coragem, os romanos faziam o oposto. Calavam. Como monges guerreiros, eles compreendiam que o verdadeiro foco nasce no silêncio. E esse ritual silencioso se tornava uma espécie de blindagem psíquica contra o pânico e o caos. Era também um lembrete. Você não está aqui como indivíduo. Você é Roma. Quando o silêncio se quebrava com o som seco do corno ou a bandeira se erguendo, cada homem sabia que o momento havia chegado. Mas até esse instante, o silêncio dominava. E nele, Roma preparava sua alma coletiva para matar ou morrer. Durante a luta, o silêncio absoluto era impossível. Escudos batiam, espadas rasgavam, homens gritavam ao cair. Mas os romanos ainda mantinham algo que poucos exércitos conseguiam: o silêncio de comando. Mesmo com o barulho externo, os soldados falavam apenas quando necessário. Nenhum tumulto interno, nenhum berro desesperado. Eles confiavam nas ordens dos centuriões, que erguiam a voz quando necessário, mas não além disso. Era comum ver soldados calados enquanto esmagavam o inimigo com disciplina. Eles não desperdiçavam fôlego gritando. Usavam cada gota de energia para a eficiência do ataque. E mais, evitavam confundir os aliados próximos. Em uma formação densa, o excesso de gritos podia provocar pânico. Por isso, mesmo em meio ao caos, o soldado romano buscava o máximo de silêncio que o campo permitia. Muitos estudiosos dizem que essa prática aumentava a concentração. O silêncio interno ajudava o soldado a manter o foco no movimento, na defesa, no contra-ataque. Enquanto o inimigo rugia e se desorganizava, os romanos permaneciam focados. Era um contraste brutal. O barulho da selvageria contra a letalidade fria da ordem. E Roma sempre preferia ser a ordem. Imagine um cenário. Ao amanhecer, os soldados romanos se posicionam diante do inimigo. Ao invés de provocações ou discursos inflamados, eles apenas encaram. Nenhuma palavra. Apenas o brilho dos elmos, o som das fileiras se posicionando, os estandartes tremulando. Esse silêncio é proposital. Uma coreografia ameaçadora. Os bárbaros, acostumados com o grito, não sabem lidar com esse tipo de guerra. Eles esperam insultos, esperam confronto verbal. Mas Roma não dá esse prazer. Roma apenas observa. E isso corrói por dentro. O silêncio diz ao inimigo: você não nos assusta, não vamos nos rebaixar ao seu nível. Era o silêncio da superioridade, da frieza, da certeza da vitória. Isso causava um efeito avassalador na mente do oponente. Muitos generais inimigos, ao verem as legiões se posicionarem sem emitir um som, recuavam. Não por covardia, mas porque sabiam. Estavam prestes a enfrentar algo muito maior do que uma horda comum. Estavam diante de uma ideia. E ideias, quando marcham em silêncio, são mais letais do que qualquer rugido. O silêncio se tornava o primeiro golpe, e às vezes, o mais devastador. O campo de Marte, em Roma, era muito mais do que um lugar de treino físico. Era um espaço de transformação psicológica. Ali, os jovens cidadãos que ingressavam na legião eram moldados em máquinas de guerra. E um dos primeiros ensinamentos era o silêncio. O instrutor passava entre as fileiras e exigia silêncio absoluto. Não era apenas disciplina, era preparação mental. Durante os exercícios, os soldados marchavam, treinavam ataques e defesas, tudo sob ordens secas e com mínimo de fala. Eles aprendiam que o silêncio era uma arma. A primeira punição não era por falhar no ataque, mas por falar fora de hora.
Um soldado que gritava sem necessidade era castigado. O objetivo era eliminar o caos emocional. O silêncio forjava o controle. Assim, quando estivessem no campo de batalha, mesmo em pânico, saberiam se conter. Esse treinamento criava uma elite diferente. Um romano treinado não era apenas forte, era contido, focado, impenetrável. E isso começava no campo de Marte, onde o silêncio moldava o espírito mais do que os músculos. Era ali que o soldado aprendia. Gritar é fácil, mas calar é para os fortes. A legião romana não era apenas um exército, era uma máquina. E seu maior diferencial não era apenas a técnica, era a cultura do silêncio. Esse silêncio simbolizava algo que poucos exércitos conseguiam alcançar: a supremacia da ordem sobre a emoção. Enquanto os bárbaros entravam em batalha exaltados, guiados pela fúria, os romanos entravam frios, calculistas, preparados. Isso criava um abismo entre eles. O silêncio mostrava que o romano não precisava se convencer de que era forte. Ele sabia que era. A legião marchava como uma entidade única, onde o silêncio era o cimento que unia milhares de almas em uma só missão. Esse modelo de guerra, silenciosa, ordenada, eficiente, influenciou séculos de estratégias militares no mundo inteiro. Até hoje, forças de elite treinam em silêncio, marcham em silêncio, atacam em silêncio. Porque Roma ensinou: a vitória não grita, ela caminha, em silêncio. E esse silêncio, quando ecoava nos campos da Gália, da Germânia, da Britânia, era ouvido com mais pavor do que qualquer urro tribal. Era o som do fim para quem ousasse enfrentar o império. Dentro das legiões, os veteranos tinham um comportamento diferente dos recrutas. Eram mais contidos, mais atentos e quase sempre mais silenciosos. Não porque fossem frios, mas porque sabiam o peso de cada passo, o custo de cada batalha. Eles não desperdiçavam energia com palavras. Seus olhos viam tudo. Seu silêncio era sabedoria. Os jovens soldados, no início, estranhavam essa postura. Mas com o tempo compreendiam que o verdadeiro guerreiro romano não precisa se afirmar com gritos. Basta estar presente. Os veteranos ensinavam pelo exemplo. Suportavam a dor sem alarde, marchavam sem reclamação, obedeciam sem hesitar. E nos momentos de tensão, eram os mais calados, mas os mais letais. Eles haviam sobrevivido a campanhas brutais e sabiam que o silêncio é o melhor escudo contra o medo. No campo de batalha, o silêncio dos veteranos inspirava os outros. Era como se dissessem: já passamos por isso, fiquem firmes. E isso bastava. O silêncio deles era mais potente do que qualquer discurso motivacional. Era o silêncio de quem já venceu a morte e voltou. E enquanto marchavam, calados, seus passos contavam histórias que não precisavam ser ditas. Histórias escritas com sangue, honra e glória. O impacto do silêncio romano não ficou preso ao passado. Muitas táticas de guerra modernas ainda carregam esse legado. Tropas de elite como os Navy SEALs, SAS britânicos e forças especiais israelenses operam em silêncio absoluto. Evitam barulho, evitam comunicação verbal desnecessária e se movem com precisão quase coreografada. Esse modelo vem direto da escola romana. Roma entendeu, 2000 anos atrás, que silêncio é poder. E esse ensinamento atravessou os séculos. Nas academias militares de todo o mundo, o conceito de disciplina silenciosa ainda é visto como o ápice da eficiência. Treinar o silêncio significa treinar a mente. Significa cortar o ruído interno, a ansiedade, a impulsividade. Isso vale para o campo de batalha e para a vida. Nas empresas, nos esportes, nas artes marciais, quem domina o silêncio domina a situação. Roma foi o berço dessa ideia, não com palavras, mas com marchas silenciosas, com formações que falavam por si, com exércitos que venciam antes mesmo de lutar. O silêncio é a herança mais sutil de Roma, invisível, mas presente. E quem aprende a usá-lo, como os romanos fizeram, descobre um poder que poucos têm coragem de empunhar. Havia um momento em que o silêncio romano acabava, e isso era um mau sinal para quem estava do outro lado. Quando o silêncio se rompia, era porque a ordem de ataque havia sido dada.
Mas até isso era calculado. Não era um rugido caótico, mas um brado coordenado, um choque sonoro de guerra que vinha como uma avalanche. Trombetas soavam, espadas erguiam-se, e o que antes era silêncio virava uma tempestade de aço. Esse contraste fazia parte da estratégia. O inimigo, já enfraquecido psicologicamente pela tensão do silêncio, era pego de surpresa pelo ataque repentino. Era como estar em um pesadelo. Tudo calmo e, de repente, o inferno desaba. Esse rompimento do silêncio era como o último aviso, e normalmente o único. Porque quando os romanos gritavam, já estavam no meio do ataque. Era o som da sentença sendo executada. E como a legião avançava em uníssono, o impacto era brutal. Não era barulho por desordem, mas um som ensaiado. Um trovão feito por homens que sabiam exatamente quando e como fazer o inimigo cair. O silêncio era o prelúdio, o grito, o golpe final. Mesmo na morte, o silêncio acompanhava os soldados romanos. Quando um companheiro caía, não havia gritos de desespero, nem lamentações públicas. Havia silêncio, um respeito profundo, quase sagrado. Após a batalha, os legionários recolhiam os corpos dos seus irmãos em silêncio absoluto. Limpavam as armas, fechavam os olhos dos mortos e faziam orações curtas, contidas. Não porque não sentissem dor, mas porque haviam aprendido que até o luto pode ser forte em silêncio. Esse ritual silencioso criava uma atmosfera de honra. Os mortos não eram esquecidos. Eram reverenciados com dignidade. E esse silêncio dizia: você lutou por Roma, e Roma não grita, Roma lembra. Esse respeito calado atravessava gerações. Estátuas, inscrições, templos, todos erguidos em silêncio para aqueles que haviam dado a vida. Nada de ostentação, só memória, disciplina e reverência. Até hoje, monumentos de guerra no mundo todo usam esse mesmo modelo. Silêncio para lembrar. O minuto de silêncio em eventos modernos? Herança romana. Eles sabiam que há momentos em que o silêncio fala mais alto do que qualquer homenagem. Na morte, como na vida, o silêncio era a última e mais profunda honra. No fim das contas, o que Roma descobriu e o mundo inteiro aprendeu depois é que o silêncio é uma das armas mais poderosas da guerra. Não fere a carne, mas atravessa a alma. Não corta com lâmina, mas quebra a moral. O silêncio romano não era vazio. Era carregado de significados. Era o símbolo de um império que não precisava se afirmar com berros. Sua presença bastava. Quando as legiões marchavam em silêncio, os deuses pareciam marchar junto. Era como se o próprio destino estivesse decidido. E isso fazia os inimigos hesitarem, temerem, se renderem antes mesmo do primeiro golpe. Roma entendia algo que poucos entenderam. O verdadeiro poder não precisa se exibir. Ele se impõe, quietamente, como o passo de 1000 soldados em sincronia, como a sombra de um império que não precisa gritar. Porque Roma não vencia apenas com espadas e escudos, vencia com símbolos, com disciplina, com ideias. E o silêncio era a mais poderosa de todas elas. Um silêncio que não dizia, estamos quietos. Dizia, já vencemos, vocês só ainda não sabem. E esse era o som do império mais poderoso da antiguidade. E no fim, não foi o som das espadas que ecoou por séculos. Não foram os gritos de vitória que atravessaram gerações. Foi o silêncio. O silêncio da legião que marchava como uma sombra irresistível sobre o mundo. O silêncio dos homens que escolheram dominar a si mesmos para dominar os outros. O silêncio que antecedia o caos, que sufocava o medo, que congelava o coração dos inimigos antes do primeiro golpe. Roma entendeu o que poucos compreendem até hoje, que o verdadeiro poder não precisa fazer barulho. O verdadeiro poder não grita. Ele apenas caminha com propósito, com disciplina, com fé em sua própria força. E assim, os romanos não precisavam convencer ninguém com palavras, porque o mundo inteiro já ouvia, mesmo no mais absoluto silêncio, o som de algo que ninguém podia deter. Esse silêncio não era vazio, era a mensagem, era o anúncio de um império que não pedia passagem. Ele simplesmente chegava e tomava. E talvez seja por isso que até hoje,
quando olhamos para Roma, sentimos um arrepio, porque ainda conseguimos ouvir, lá no fundo da alma, aquele som sem som, o som da vitória, sem uma única palavra. Se esse conteúdo te fez enxergar Roma com outros olhos, se esse silêncio te tocou mais fundo do que qualquer discurso, então agora é a sua vez de retribuir. Eu construí esse roteiro com pesquisa, alma e paixão. Palavra por palavra, como os romanos moldavam suas legiões, com precisão. Se isso te transformou, mesmo que só um pouco, então mostre que valeu a pena. Deixe seu like. Esse gesto simples é o combustível que mantém essa jornada viva. E se você quer continuar se transformando com histórias que vão além dos livros, se inscreva no canal. Aqui você não é só espectador. Você faz parte de uma comunidade que mergulha no passado para entender o presente. Porque Roma mudou o mundo em silêncio. E talvez esse vídeo tenha mudado algo dentro de você, também sem precisar gritar. Retribua essa transformação. Faça parte dessa legião.